Bom dia, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a esse canal que foi criado para te ajudar a passar pelas situações difíceis da vida. Bora para a mensagem. Mas antes, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Ative o sininho para que toda vez que um novo vídeo for postado você seja o primeiro a recebê-lo. Agora sim, bora pro vídeo. Muito bom dia para você e você que vai chegando aqui. Eu já vou te pedir, curte, comenta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para que toda vez que uma nova mensagem seja postada, que você seja o primeiro a recebê-la, tá certo? Curtiu? Curtiu mesmo? Tá seguindo o canal? Então, bora pra mensagem aí, tá certo? O tema da nossa mensagem hoje é: vença a incredulidade. E a nossa palavra-chave é acreditar. É preciso acreditar para que você possa vencer a incredulidade. E a nossa frase de hoje, ela diz assim, ó: silencie a voz da incredulidade e viva os planos de Deus. Silencie a voz da incredulidade e viva os planos de Deus. E a palavra de hoje, ela está lá no livro de Marcos 9, 22 a 24. Diz assim: mas se pode fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e ajude-nos. Se podes, Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Entenda aqui que no mesmo instante que o pai do menino ele acreditava, ele pedia que Jesus o ajudasse com a sua incredulidade. Isso porque momentos antes de Jesus entrar em cena, os discípulos de Jesus tentaram salvar o menino, tentaram salvar o menino que estava sendo acometido por um mal. O menino era o filho desse homem. Por isso que ele acreditava em Jesus, que ele poderia fazer um milagre. Mas as circunstâncias do momento em que os discípulos de Jesus não conseguiram ajudá-lo, fez com que ele tivesse essa incredulidade. Entende? No livro ele diz assim, ó: certas vezes o Senhor Jesus levou Pedro e Tiago e João para o topo de um monte, onde presenciaram um evento extraordinário, a transfiguração do Filho de Deus. Contudo, ao descerem do monte, depararam com um pai clamando, aflito por ajuda para o seu filho. Os discípulos ali presentes se mostraram incapazes de ajudá-lo. Então o homem se dirigiu a Jesus com essas palavras: se podes fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e ajude-nos. Aí ele continua. Note bem, aquele pai conhecia o poder de Deus e sabia que Jesus podia ajudá-lo, mas a dúvida ainda assombrava o seu coração. O desânimo diante das tentativas fracassadas havia minado a sua confiança. Essa cena ecoa na vida de muitos de nós hoje em dia. Sabemos que Deus é capaz de realizar o impossível,
mas ainda assim somos assombrados pelo medo do fracasso. Ele continua: nosso maior desafio talvez seja vencer a incredulidade. Quantas vezes ouvimos promessas sobre o poder de Deus, mas com o passar do tempo, nossa fé vacila como um castelo de areia desfeito pelas ondas do mar. Entenda que, nesse contexto, o pai do garoto, ele estava olhando apenas as circunstâncias. E é sempre, como eu digo aqui para vocês, é preciso mudar o olhar para que você venha se transformar, para que você venha mudar a sua vida, para que você venha mudar a sua história, viver uma vida de paz e de prosperidade. Depois, se você continuar a leitura desse tema, Jesus vai falar, os discípulos vão questionar a Jesus por que eles não conseguiram fazer o milagre. E Jesus vai explicar para ele que naquele momento, para aquele tipo de situação, era-se necessário jejum e oração. E eu gosto de sempre ressaltar aqui que não é sobre religião, é sobre vida. E você pode me questionar agora, por que isso não tem a ver com religião, se o jejum pode ser da religião? Mas entenda que o jejum é uma prática que fortalece o espírito. Assim, se eu trago o jejum para o mundo de hoje, o jejum quer dizer uma imersividade. Muitas vezes, o que você precisa alcançar, o sonho que você precisa viver, você precisa ser imersivo nisso, se dedicar, entrar de cabeça para que isso possa virar realidade na sua vida. É isso que vai fazer a diferença de você viver algo novo, de você viver uma transformação na sua vida. É entender que para muitas coisas que você tem pouco conhecimento, que você precisa se aprimorar mais, você precisa se dedicar, entrar de cabeça, se mergulhar, fazer uma imersão nisso, para que você venha mudar a sua mentalidade. Entende? O jejum, na questão espiritual, ele vai fortalecer o seu espírito. Mas muitas vezes os desejos que você tem, as suas metas, os seus desafios, não só você deve fortalecer o seu espírito, mas também trabalhar para que isso possa acontecer, se dedicar, se preparar para cada fase que vem por aí. Quando você se prepara para isso, você se sente mais confiante, porque você está alinhado com o propósito que você quer vivenciar. E quando você se alinha a esse propósito, as coisas tendem a acontecer. Porque é como no jejum, o jejum para se fortalecer o espírito, a imersão para o seu propósito, para aquilo que você quer viver, para aquilo que você quer viver uma transformação na sua vida, precisa de uma entrega por completo. Se é nas suas finanças, você precisa entender de finanças, entender como que funciona o dinheiro, entender como que funciona cada parcela, processo, entender que para que você seja próspero financeiramente, você deve gastar menos do que você ganha. Isso é ter controle, isso é saber, é usar o seu dinheiro com inteligência, saber que parte dele você precisa investir, parte dele você precisa poupar, parte dele você precisa desfrutar. Isso é ser inteligente. Se você
quer se tornar um profissional, você precisa se dedicar, você precisa aprender mais, colocar em prática tudo aquilo que você precisa aprender todos os dias para que você mude a sua mentalidade. Uma imersão sobre aquilo que você precisa entender mais, você precisa mergulhar, entrar de cabeça, para que tudo possa ser alinhado, o plano fique traçado do início ao fim. É isso que vai fazer a diferença. Isso vai impedir que você fique incrédulo, que você não acredite nos seus sonhos ou em você mesmo. Aí ele continua aqui, ó. Precisamos evitar que a incredulidade nos impeça de viver os planos de Deus. Contudo, é necessário alimentar a nossa fé, e para isso não basta apenas saber quem Ele é preciso ser íntimo, conhecê-lo profundamente, para que as dúvidas não impeçam de viver e provar do agir. Desafio a você a orar mais, estudar mais a palavra, trilhar os seus caminhos e obediência, pertencer a uma comunidade de fé e não deixar de tomar café com Deus Pai todos os dias. Afinal, um relacionamento profundo e verdadeiro o levará a uma fé inabalável para enfrentar os desafios do dia a dia, não permitindo que as circunstâncias contrárias destruam você. Ore com fervor como se tudo dependesse dele e empenhe-se como se tudo dependesse de você. Orar como se tudo dependesse, como se dependesse 100% dele, e trabalhar como se dependesse 100% de você. Essa é a junção perfeita. É alimentar o espírito e alimentar a nossa mentalidade. Alimentar o seu corpo físico com treinamento, com hábitos saudáveis que te levem ao caminho, que te levem a rumo ao que você quer viver. Hábitos saudáveis que te levam ao seu caminho, que te leve à sua rota, que te leve aos seus sonhos. É essa junção que precisa acontecer na sua vida. Entende? Hábitos saudáveis que te levem ao sucesso. Não existe sucesso e não existe fracasso. Existem hábitos que te levam ao sucesso, hábitos que te levam ao fracasso. Você escolhe o que você vai fazer da sua vida. Se você quer criar hábitos saudáveis, ou se você quer criar hábitos nocíveis, tudo isso está no poder da sua escolha. Você precisa acreditar. E quando você acredita, você faz por onde. Você faz com que tudo venha acontecer da maneira que você quer. Isso que vai fazer a diferença, tá certo? Acreditar foi a nossa palavra-chave de hoje. Silencie a voz da incredulidade e viva os planos de Deus. Vença a incredulidade. E para que você possa vencer a incredulidade, você precisa acreditar em você, acreditar sem duvidar. Porque a fé
É um movimento. Fé é acreditar sem duvidar. E se você começar a praticar isso todos os dias, a sua vida se transforma e muda. Tá certo? É sobre isso. Tá? Um bom dia para vocês. Se você ainda chegou até aqui e não curtiu, curte, comenta, ativa o sininho para que toda vez que um novo vídeo seja postado aqui, você seja o primeiro a receber. Tá certo? Um bom dia para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.